Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui no canal, né? E para quem é novo, seja muito bem-vindo pela primeira vez. Se você gostar do canal, dá uma olhadinha nos vídeos que a gente já tem aqui, né? Se inscreva se você gostar do conteúdo que eu coloco aqui para vocês e já venha fazer parte aí da nossa comunidade, né? No vídeo de hoje, nós vamos organizar os armários da cozinha, que estava precisando um pouquinho. Não estava tão bagunçado, era sujo mesmo. E como já tinha acabado bastante coisa nessa parte dos temperos, já tinha acabado os meus chás, só tinha chá gelado, alguns temperos também, tinha acabado Nescau, esse tipo de coisa que eu mantenho ali, né? Falei, vou aproveitar que tá meio vazio pra limpar, né? Sempre derrama tempero, sempre fica oleoso o organizador que eu uso para colocar os óleos. Então, vamos cuidar disso hoje. É aquele tipo de coisa que eu costumo ficar deixando para depois, sabe? A gente vê que tá precisando, mas não quero fazer. E depois que a gente faz, é tão bom, né? Abrir o armário e, meu Deus, tá limpo. Se eu tivesse feito antes, eu teria me sentido melhor antes. Mas, enfim. A gente também vai ter a receita daquele pão de calabresa no vídeo, mas eu deixei a receita no final, por mais que primeiro eu fiz o pão, depois eu fui limpar os armários, deixei a receita no final, porque eu sei que tem muita gente que não se interessa por receita, né? Mas aí, para quem quiser aprender a fazer o pão, ver fazendo o pão, tá a receita todinha ali no final e nós vamos fazer juntas. Eu não vou limpar as superfícies da cozinha, né? Tipo bancada e fogão, lavar louça, esse tipo de coisa nesse vídeo, porque quem acompanha o canal sabe que eu faço as coisas por partes, né? Então, o que eu vou fazer na cozinha é limpar dentro dos armários e arrumar dentro dos armários. A parte de fora vai ficar para depois, ou pro dia seguinte, ou pro meu marido, né? Porque senão eu não dou conta, porque eu tô cansando bem rápido com a gravidez. Então, eu dou meu tempo, né? Eu ouço meu corpo, quando preciso sentar, eu sento. Então, essa parte vai ficar para depois, o que não tem problema nenhum, né? Porque o objetivo do dia vai ser cumprido. Eu queria aproveitar enquanto eu tô limpando ali para falar com vocês sobre um tópico que eu achei muito legal. Eu gosto muito de assistir conteúdo de dona de casa, né? E teve uma que eu comecei a assistir recentemente, que ela tem um quadro no canal dela, meio de podcast, mas não é podcast, enfim, mas que ela conversa com uma amiga sobre alguns temas de dona de casa, né? O nome do quadro é Honey, I'm a Homemaker, né? Tipo, querida, eu sou dona de casa. Eu acho muito irônico e legal o título. Mas o último que eu assisti, elas falaram sobre amar a casa que você está, né? E pequenas melhorias que a gente pode fazer para que, por mais que a gente ainda não more na nossa casa dos sonhos, né? Como falam, se torne um lugar agradável e seja um lugar que a gente ame, né? Morar, ame estar, ame cuidar. Por exemplo, essa cozinha. Eu e meu marido, a gente ri muito para não chorar, né? Porque a gente encontra tanta coisa nessa cozinha que, se fosse a gente que tivesse planejado, se fosse nossa casa, se fosse nossa cozinha, com certeza seria diferente. Muita coisa que a gente não acha funcional de jeito nenhum, né? Ou não acha bonito, alguma coisa assim. Mas a gente mora aqui. E essa cozinha serve a gente todos os dias, né? É nessa cozinha que eu faço almoço, janta, café, bolo, pão, as coisas, né?
é nessa cozinha. Então, eu preciso amar essa cozinha, né? Eu preciso cuidar dessa cozinha, independente que ela não é minha, não fui eu que escolhi, não fui eu que planejei. É aqui que eu estou, né? É aqui que minha família está, é aqui que minha filha vai começar a ter o primeiro contato com cozinha, com comida. Então, é importante olhar com olhos de amor pro lugar que a gente vive, né? Até porque se a gente não gostar e se a gente não cuidar de 2 cômodos, que seja 2 cômodos que a gente more, a gente não vai cuidar e a gente não vai amar quando a gente estiver dentro de um palácio, sabe? Essa questão é muito espiritual, é muito mental, eu acredito. Porque uma pessoa que não se importa com limpeza e com organização e com aconchego num lugar simples e num lugar pequeno, você pode dar para ela de graça uma casa maravilhosa ou um palácio ou um castelo que a pessoa vai conseguir transformar num chiqueiro, né? Ou não vai conseguir deixar com ares de lar. Então, é importante a gente começar por onde a gente está, né? Eu sei que um dia eu vou ter minha cozinha. Eu já tenho na minha cabeça do jeitinho que eu quero, como eu quero, o que eu não quero. E enquanto esse dia não chega, eu tô vivendo aqui, né? Então, eu cuido dessa cozinha, que por mais que não é perfeita, é a cozinha que está servindo a minha família e eu preciso lidar com ela todos os dias. Então, quão estressante seria, né, se eu olhasse só o lado negativo e só reclamar dessa cozinha, sendo que eu preciso estar aqui. Então, eu cuido dela. E eu achei bem interessante quando eles estavam falando sobre isso, né, que tem várias formas da gente deixar o lugar que a gente vive um pouquinho melhor, mesmo sem gastar muito. Tudo tem a versão mais bonita, elas falaram, né? Tipo, você vai comprar um prato, tem aquela versão, tem a versão daquele prato mais bonita e tem a versão mais feia. Para cada uma de nós, né? Cada uma tem um gosto, um estilo, uma cor que gosta mais. Então, elas falaram, se você for comprar um item para sua cozinha, escolhe aquele que você mais gostou, escolhe aquele que você achou mais bonito, né? Isso muda o ambiente, isso melhora o ambiente. E por mais que não seja a sua cozinha perfeita, a sua cozinha dos sonhos, vai ter alguns pontos, né, vai ter alguns itens que te deixam feliz em usar. Eu tenho uma espátula que eu uso para fazer geleia. É uma espátula baratinha, mas eu amo aquela espátula porque ela é fofinha, sabe? Ela é muito fofinha, cheia de corações. Eu deixo ela só para fazer coisas doces e geleia, esse tipo de coisa assim, né? Porque faz com que se torne um momento especial para mim quando eu uso aquela espátula. E mudando totalmente de assunto, aqueles 2 pacotinhos que eu tirei ali, é porque estava vencido, né? Na última vez que eu mexi no armário, eu não tirei aquele pacotinho de... como é o nome daquela coisa que a gente põe em cima do pão de hambúrguer, assim? Gergelim, né? Eu não tirei achando que eu ia usar, mas ficou ali até vencer e eu não usei. E também tinha um restinho de semente de girassol que venceu, né? Então eu tirei, joguei fora e tô ali arrumando os potes de alimentos, né? Que ficam junto com as panelas. E como eu tava dizendo, não é a maneira perfeita de guardar, mas por enquanto é a maneira que tem funcionado aqui para nossa família, né? E para nossa casa e com a cozinha que a gente tem. Então a gente tenta fazer o melhor possível todos os dias na nossa cozinha. Aqui nessas gavetas, eu decidi colocar 2 gavetas em uma só, porque vocês viram, né? 2 gavetas com um pouquinho de coisa em cada uma. Para mim não estava fazendo muito sentido. Então eu decidi colocar os utensílios junto com as coisas de baking, com as coisas de forno, tipo luva, o pano de pegar coisa quente, né? Fazer uma gaveta só, junto com esses utensílios, e tirei
aqueles batedores da batedeira, porque não fazia sentido deixar na gaveta ser algo que eu uso quase nunca, né? É raro eu precisar usar a batedeira. Então eu tirei dali e coloquei junto da batedeira mesmo. E aí eu vou poder pegar os panos de prato e aquelas coisas de embrulhar, né? Papel, manteiga, alumínio, filme, e colocar uma gaveta acima para ficar melhor, né? Pra gente abaixar menos. Porque, querendo ou não, essa gaveta dos panos de prato eu preciso abrir com certa frequência, né? Então não é muito legal ficar abaixando muito, não. E aí deu certo, consegui colocar os utensílios junto com as coisas de forno na mesma gaveta. Passei os panos de prato com aquelas outras coisas numa gaveta acima. E ficamos com uma gaveta completamente vazia, né? A última gaveta está completamente vazia, o que é legal. Porque caso eu precise guardar algo novo, ou algo a mais, ou mude de ideia sobre a organização da cozinha, eu tenho ali uma gaveta sobrando, entre aspas, né, para guardar alguma coisa. Vamos agora para nossa receitinha de pão de calabresa. Aqui estão todos os ingredientes com quantidade, aí você pode dar um print, pode pausar e pode pegar a receita, tá? E o recheio não necessariamente precisa ser calabresa. Você pode rechear com queijo e presunto, com frango, ou com geleia, ou com chocolate, ou com o que você quiser, ricota, né? Enfim, recheia com o que você quiser. A gente começa colocando um sachê de fermento biológico para pão, né? Esse fermento aí, essa marca, na minha opinião, é a melhor, porque é a que o pão mais dá certo. Eu uso de outras quando eu não consigo comprar dessa daí, quando não tem no mercado, mas eu percebo que o desenvolvimento do pão, a fofura, o crescimento fica muito melhor com esse daí, né? Enfim, e vamos colocar junto com o fermento açúcar, né? Uma colher de sopa de açúcar e água morna. Bem morninha, não pode estar, queimando, tá? Para não atrapalhar o desenvolvimento do nosso fermento. Depois que a gente misturar esses três, é só a gente acrescentar a manteiga e o ovo. É uma colher também de manteiga, né? E um ovo. Então é uma receita econômica. Agora a gente vai acrescentando aos poucos 300 gramas de farinha. Vai colocando devagar, porque pode ser que não precise de tudo, ou pode ser que precise de um pouco mais, né? Vai depender da temperatura do dia, vai depender do tamanho do ovo que a gente usar, vai depender de muita coisa, né? Mas em geral são 300 gramas de farinha. A gente vai misturar ali com a colher até não dá mais para misturar com a colher, né? E aí a gente vai colocar o sal depois que já tiver colocado um pouco da farinha, tá? Para não colocar o sal diretamente na massa em contato com fermento, esse tipo de coisa. Mas enfim, eu não gosto de fazer assim porque eu acabo esquecendo de colocar sal quase sempre, com essa coisa de coloca primeiro um pouco de farinha e depois o sal, né? Eu costumo esquecer. Mas enfim, coloca o sal aí no seu pão, pelo amor de Deus. E eu nem coloquei tanto da farinha quando ainda estava no bowl, né? Eu achei melhor ir terminando de colocar já na bancada, porque aí já vai solvando e já vai incorporando a farinha, tudo ao mesmo tempo, e evita de usar farinha a mais, né? Que quanto mais a gente amassar a massa, mais vai precisar
de farinha. E aí tá o resultado, o ponto que a gente quer, né? Que é soltando da bancada, soltando das mãos, bem lisinha. Sova aí por mais ou menos 8 minutos ou até você ver que sua massa ficou desse jeito, lisinha e descolando das superfícies, né? E é só deixar descansar ou dobrar de tamanho, né? Pode ser que leve 30 minutos, pode ser que leve mais ou menos, também dependendo da temperatura do dia. Então fica de olho aí até dobrar de tamanho. Já tirei ali a pele da linguiça, porque a gente vai ralar ela, de preferência naquela parte mais fininha do ralador, porque aí solta mais sabor, né, e vai ficar mais bem assadinho e também vai dar mais volume, vai render mais o seu recheio. Ali eu só tô picando aqueles pedacinhos que ficam pequenos demais pra gente conseguir ralar, né, e a gente vai misturar com queijo e cebolinha. Se você quiser não colocar cebolinha ou quiser colocar outro tipo de erva, né, sei lá, salsinha, coentro, esse tipo de coisa, também você que sabe que você gosta, que sua família gosta ou não gosta, né? E como eu disse, não precisa ser necessariamente o recheio de calabresa. Ali eu usei uma calabresa inteira, né? Você pode usar queijo, presunto, frango ou recheio doce, né, que você quiser. E se você quiser também, a receita original, ela pede para passar, sei lá, um requeijão, a ricota, algum tipo de coisa na massa antes de colocar o recheio. Eu já fiz assim, não faço mais, porque para mim fica muito gorduroso, porque a calabresa já solta gordura, né? Calabresa é um alimento riquíssimo em gordura. E o queijo também solta gordura. Então, passar mais alguma coisa na massa antes de colocar o recheio, pra mim, fica oleoso demais. A massa do pão fica até um pouquinho encharcada na parte de baixo, eu não gosto muito, né? Mas se você quiser fazer isso, fica à vontade. Nosso pão já cresceu, né? Às vezes cresce muito mais, mas tá ótimo desse jeito aí que cresceu, já vai funcionar assim. Então agora é só dar uma enfarinhadazinha na bancada pra gente poder abrir a massa, né? Vamos jogar um pouquinho de farinha e abrir a nossa massa primeiro com a mão para tirar o ar todinho e depois é só formar um retângulo com o rolo. Depois de abrir a nossa massa, né, que não ficou um retângulo perfeito, mas vai funcionar, a gente acrescenta o recheio. Se fosse fazer os rolinhos, que esse pão é aquele pãozinho de padaria redondinho assim, né, que o recheio fica tipo um rocambole, mas eu decidi mudar o design do pão nesse dia, decidi mudar o modelo dele, fazer tipo trança assim, diferente. Eu fiz, inclusive, pro almoço, né? Então, eu tô colocando no meio o recheio e vou amassar muito bem. Se fosse para fazer ele em rolinhos, também teria que amassar muito bem para ficar bem coladinho na massa, né? Aí é só centralizar ali o recheio e dar uma amassadinha com as mãos pra gente começar a fazer os cortes e as dobras.
que é aquele momento daquele meme da Nazaré. Eu tentando pensar qual era a direção certa de fazer os cortes, né? Se era por cima ou por baixo. E, enfim, tentando entender como que ia dar o resultado final. Acabei, sei lá, percebendo como deveria fazer e deixei as tiras numa largura de mais ou menos 2 dedos. Não queria que ficassem muito grossas, né? Porque depois o pão ainda vai crescer. E é só ir cortando assim, em diagonal dos 2 lados. E na hora de dobrar, a gente vai intercalando, né? Dobra um lado, dobra o outro, dobra um lado, dobra o outro, até o final e dá o formato que a gente quer. É assim que fica quando a gente termina de dobrar. Não ficou perfeito, mas achei que ficou legal, que foi a primeira vez que eu tentei fazer desse jeito aí e deu certo. E achei que ficou bonitinho também, não desmanchou depois de assado, né? E antes de levar ao forno é só a gente dar uma pincelada com gema e um pouquinho de água, né? Mistura um pouquinho de água na gema e dá uma pincelada. Gosto também de jogar um pouco de orégano por cima só para dar uma perfumadinha e deixar o pão um pouquinho mais bonito, né? Aí a gente leva para assar em forno pré-aquecido, 180 graus, mais ou menos 30 minutos ou até tá bem douradinho por cima. Então foi isso pro vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de cozinhar comigo, organizar comigo, bater um papo comigo, né? Ter paciência comigo, enfim. Não esqueça de se inscrever no canal se você for novo por aqui e tiver gostado do vídeo e dos outros vídeos que tem aqui no canal, né? Se for conteúdo que você gosta. E de novo, muito obrigada. E esse pãozinho pequenininho é com as sobras, com as aparas, sei lá, né? Que ficaram do nosso pão. Então é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!